Guerra psicológica. A nova tática de Satanás agora é o psicológico das pessoas. Quando ele não consegue vencer alguém por causa que aquela pessoa tem fé, então ele procura pôr dúvida naquilo que a pessoa crê. Uma vez que ele conseguir fazer você duvidar, você perde a fé. Este espírito não está só nos opositores da mensagem, tentando fazer você duvidar do que aconteceu nos anos 60, no tempo de William Branham. Fazer você duvidar da foto do Pilar de Fogo de 1950, da nuvem do Arizona de 1963, da comissão da mensagem de 1933 no Rio Ohio, e até mesmo fazer você duvidar sobre aquelas curas. E até dizem o que estava escrito naqueles cartões de oração, que William Branham plagiou Clarence Larkin e outros autores da Idade Média. Este espírito que chegou até nós para atacar a mensagem também está atacando a Bíblia, também está atacando a palavra de Deus, porque é um espírito global. É a época que vivemos. Estamos no fim. É o último cartucho de Satanás. Agora o YouTube está cheio de professores arqueológicos, cientistas, pesquisadores que provam que a história bíblica de Adão e Eva, Caim e Abel e o famoso dilúvio de Noé não passam de um plágio dos textos cuneiformes dos sumérios. É isso mesmo, meus irmãos. É o mesmo espírito que está atacando a mensagem. Não é só a mensagem, a Bíblia também. Segundo eles, os textos cuneiformes dos sumérios foram escritos 2000 anos antes de Cristo. Centenas, mas muitas centenas de anos antes da nossa Bíblia. Eles podem provar isso através da arqueologia e mostram que esses textos sumérios contam a história de um homem que foi feito pelos deuses da argila, que é comparado ao nosso Adão. Que houve dois irmãos e que um deles foi odiado pelos deuses, comparado à história do nosso Abel e do Caim. E também narra a história da epopeia de Gilgamesh, que era rei de Uruk e buscava a imortalidade. Nessa busca ele se encontra com Utnapishtim, e esse Utnapishtim conta a ele como conseguiu a imortalidade. E ele conta a Gilgamesh que um deus chamado Enki disse para ele criar um grande barco, porque os deuses iam destruir a terra com um grande dilúvio. Utnapishtim criou o barco e a história é parecidíssima com a história de Noé. Caiu água do céu, cobriu toda a terra e toda a humanidade morreu, escapando apenas ele e sua família. Depois de 7 dias, o seu barco encalhou em um monte parecido com o Monte Ararat, só que dá outro nome, chama Monte Nissim. Noé soltou uma pomba e um corvo, mas Utnapishtim soltou uma pomba, uma andorinha e um corvo. Depois que as águas baixaram, Utnapishtim saiu deste grande barco, assim como Noé, e começou uma nova vida. E este Deus que tinha feito a terra ser destruída com água, deu vida eterna para ele, e ele agora era imortal. Os mesmos textos sumerianos contam que os homens fizeram uma torre na forma de pirâmide, e que após isso todos os homens tiveram uma confusão de línguas. E ainda tem mais, Utnapishtim não pôde dar a Gilgamesh a vida eterna, a vida imortal que ele pedia. Mas deu a ele as folhas de uma árvore, que se ele comesse essas folhas de árvore, ele ficava todo o tempo jovem e nunca morreria. Mas um dia, pelo descuido dele, veio uma serpente e comeu esses ramos desta árvore que ele havia ganhado, fazendo com que ele perdesse o poder de ser jovem.
Parecendo muito com a história da serpente que induziu Adão e Eva a comer o fruto e perder a vida eterna. E agora, assim como a mensagem tem os seus opositores, os opositores da Bíblia, que são os ateus, os cientistas e arqueólogos, estão provando que essa história é bem mais velha do que os livros escritos por Moisés, Gênesis e todos eles. E que, sendo assim, a Bíblia plagiou a epopeia de Gilgamesh. Agora me diz se não é o mesmo demônio que está atacando a mensagem. Está atacando o mundo todo. Na verdade, é um espírito atacando o cristianismo. Se colocar dúvida em você, eles ganham a sua alma. Mas é lógico que se Adão foi o primeiro homem, todas as pessoas do mundo, todas as tribos do mundo que vieram depois dele têm que conhecer a mesma história. O primeiro homem, Adão, estaria no berço das civilizações. Então os sumérios ou qualquer outra etnia explicaria a história só que de acordo com a sua cultura local. Sendo assim, eu concluo que os textos sumérios não contam outra história, mas contam a mesma história de Gênesis. Porém, sendo eles outra cultura, tendo outra língua, tendo outro tipo de religião e forma de crer, contam então a mesma história, mas trazendo para a cultura deles. Eu concluo então que não há nenhum plágio e nenhum outro acontecimento, mas a mesma história sobre o aspecto de vista e cultural dos sumérios. Isso só reforça mais, é mais uma testemunha que verdadeiramente existiu um Adão, que o dilúvio verdadeiramente aconteceu nos tempos de Noé. Mas quem não tem esse entendimento pensa que a Bíblia plagiou a história, até porque os sumérios escreveram ela primeiro. É guerra psicológica, meus irmãos. Satanás trabalha na mente. Essa batalha que estamos tendo em 2022 é a batalha psicológica nunca vista em todos os tempos. Analisamos assim a história das culturas antigas, nós vemos que há realmente semelhanças interessantes entre os chamados mitos de criação antigos, primordiais, e a história da criação relatada na Bíblia. O que isso lhe diz como pesquisador, como historiador também? Enfim, o que essas semelhanças lhe falam? Eu fico feliz que essa pergunta tenha surgido. Mas antes de falar dessas descobertas, deixe-me dizer a você que até o século XVII, mais ou menos, muitos daqueles que não acreditavam no relato da Bíblia diziam que as histórias que aparecem no Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, especialmente Gênesis, capítulo 1 a 11, eram invenção do autor bíblico. Ou seja, novelas que ele tirou da sua própria criatividade ou da tradição judaica. Quando, a partir do século XVIII, Michelson, vários tabletes cuneiformes, especialmente na Mesopotâmia, foram encontrados, entre eles o épico do Gilgamesh, Enuma Elish, o Atrahasis, que conta a história do dilúvio, muito parecida com a Bíblia, o Gilgamesh também menciona, você tem a história de Utnapishtim, que é um herói que sobreviveu ao dilúvio com sua família, paralelismos tremendos, o mito de Eridu, muito parecidos com a Bíblia, muito semelhantes, para ser muito semelhantes, os críticos disseram, realmente, a Bíblia não inventou esses mitos, porque eles existiam antes, mas aí mudaram o foco. Sabe o que eles disseram? A Bíblia plagiou esses mitos. Então agora eles não dizem que a Bíblia criou, mas que ela plagiou. Não podemos dizer que plagiou por várias razões. Letra A. Segundo a técnica da literatura oriental, toda obra que é tomada de empréstimo da outra ou derivada da outra tende, inevitavelmente, sem exceção, a se tornar mais complexa. Isso não é um fenômeno de biologia agora, estou falando de literatura antiga sumeriana. Por exemplo, se um mito sumeriano conta um relato em 6 capítulos, em 6 partes, aquele que deriva dele vai contar em 10. O outro que deriva vai contar em 15, em 20, com mais detalhes, mais complexos. Floreios. Mais floreios. A Bíblia, estranhamente, é mais enxuta, ela é mais curta. Então, se ela foi produzida depois, mas ela é mais curta, ela não derivou desses mitos. Se ela usou alguma coisa deles, foi para contradizê-los. E a base de todos esses mitos é justamente o politeísmo. O Enuma Elish, por exemplo, significa quando nas alturas os deuses criaram todas as coisas. Se a Bíblia tivesse sido derivada desses mitos, ela também seria politeísta.
Apenas 2 exemplos para você pensar, mas é curioso que até mesmo Strauss, que morreu recentemente e era ateu, Levi Strauss, com uma sinceridade acadêmica surpreendente, chegou a admitir que é causa de grande perplexidade, surpresa, que os mesmos relatos encontrados na Bíblia são encontrados não apenas em mitos sumerianos, mas também em outras etnias no mundo inteiro. O que faz supor que a Bíblia não está nem plagiando, nem inventando a história, mas derivando essa história de um fato que realmente aconteceu e deixou a sua marca indelével na tradição de povos do mundo inteiro.